Bom, vamos seguir o passo a passo de como fazer a instalação de uma máquina virtual para rodar o Linux Mint, tá? Primeiramente, você tem que escolher que tipo de máquina virtual você quer rodar. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a utilizarem o VirtualBox. Uma vez no Google, vocês procuram VirtualBox e entram no Oracle VirtualBox, né, que é o site oficial desse projeto. A versão mais atual é a versão 5.0. A gente vai fazer o download dela. Aqui é bem importante salientar que tem várias versões, tá? A versão para Windows, que ela é 32, esse x86 quer dizer, na verdade, se refere à arquitetura de 32 bits, né? E a AMD64, que se refere à arquitetura de 64 bits. Para saber se seu sistema operacional é de 32 ou de 64 bits, você tem que dar um propriedades em meu computador. Isso é interessante porque aqui nessa tela de propriedades você vai conseguir ver que tipo de processador você tem, que tipo de sistema operacional está sendo executado, se é de 32 ou de 64 bits, no meu caso é de 64 bits, e a quantidade de memória RAM que você tem. Isso é muito importante, viu, galera? Gravem a quantidade de memória RAM que vocês têm no computador que vai ser executado a máquina virtual, tá? Uma vez com essa informação em mente, a gente pode fazer o download aqui para o Windows, né? A versão 5.0.20 para o Windows. Já vai vir as duas versões de 32 e de 64 bits. Na hora de fazer a instalação, o programa vai decidir qual versão vai instalar. Ele tem 107,87 megabytes. Vocês colocam para fazer o download. Bem, galera, uma vez que o download tenha concluído, vamos para a instalação, tá? Quando o download conclui, você abre a pasta Downloads no computador de vocês. No meu caso aqui, tem um gerenciador de download, tem esse monte de pastas, né? Mas geralmente vai ficar solto aqui na pasta de downloads de quem não tem gerenciador, tá? E ele vai estar aqui, ó, o aplicativozinho. Vocês executam. Ele vai abrir a tela de instalação. Aí o processo de instalação dele é bem simples. Next, Next. Deixa marcado aqui a opção de criar um ícone na área de trabalho. Next. Ele vai avisar que se você estiver fazendo alguma tarefa na rede, ele vai reiniciar os adaptadores de rede. Então é muito importante que você não esteja fazendo nenhum download importante. Principalmente quem não usa gerenciador de download, tá? Porque ele vai reiniciar os adaptadores e isso pode fazer com que você perca o seu trabalho. Yes, install. Dá a permissão do Windows e deixa ele fazer a instalação. É bem rápido, prático, funcional e simples. Ele vai pedir para adicionar alguns plugins para fazer funcionar o USB, então você dá instalar. Isso é bem importante se você quiser instalar uma placa de rede Wi-Fi via USB para ele, ou quiser colocar um webcam para trabalhar dentro da máquina virtual, ou qualquer dispositivo USB que você queira colocar para trabalhar dentro da máquina virtual, sem precisar da máquina física, né, entre aspas. Uma vez a instalação concluída, você dá um finish para ele iniciar o VirtualBox. E essa é a tela do VirtualBox. Uma vez, galera, estando dentro dessa tela, é bem prático criar uma máquina virtual com esse emulador, né? Você vem aqui, dá um novo, coloca o tipo de Linux que você quer. No nosso caso é o Linux Mint, certo? Linux Mint. Ele selecionou Linux e colocou versão Ubuntu aqui. Por que Ubuntu, galera? Se você pesquisar e olhar, ele não vai ter
nenhuma versão de Linux Mint, tá? Porque os Linux vocês sabem que tem várias versões. O Linux Mint ele é uma extensão do Linux Ubuntu. Então você deixa selecionado aqui a versão de Linux que você deseja. Detalhe, se você baixar uma versão de Linux de 32 bits, você seleciona Linux de 32 bits. Se você baixar uma versão de Linux de 64 bits, você seleciona Linux de 64 bits, tá? Isso é bem importante porque o emulador de máquina virtual ele vai criar um ambiente que vai ser propício para a instalação da máquina virtual com as características que você definiu, tá? Nesse caso, nós vamos utilizar o Linux Mint na versão de 32 bits. Você seleciona o Ubuntu aqui, ele vai criar o mesmo hardware necessário para rodar o Ubuntu. Uma vez que o Linux Mint é uma extensão do Ubuntu, então não vai haver problemas, tá? Dá um próximo. Essa é a parte principal. Uma vez que você seleciona o Ubuntu de 32 bits, o próprio emulador de máquinas virtuais, o VirtualBox, ele vai dizer para você uma quantidade mínima de memória RAM que você pode colocar no seu computador. Para isso serve aquela informação lá do começo do vídeo, né? A gente dá um propriedades em meu computador e aqui a gente sabe quantos GB de memória RAM a gente tem disponível na máquina. Se você é uma pessoa que tem 1 GB de memória RAM, nem tente fazer a instalação disso aqui. Você não vai conseguir rodar. Se você tem pelo menos 2 GB de memória RAM, você não precisa alterar a quantidade de memória que tem aqui. Já vai ser mais do que suficiente e ainda vai ocasionar alguns lags. O recomendado é que você tenha pelo menos 4 GB de memória para você rodar leve no seu computador, para que a máquina virtual não consuma tanto recurso da máquina física e não deixe a máquina física bem lenta, né? No meu caso, como eu tenho 8 GB, eu vou colocar 2 GB para essa máquina, tá? Dá um próximo. Ele vai criar um disco virtual novo, tá? O tipo de disco você deixa VirtualBox Disk Image. Aqui nessa ele vai perguntar se você quer que o disco seja dinamicamente alocado ou tamanho físico. Eu aconselho que você deixe dinamicamente alocado. Se você selecionar tamanho fixo, ele vai pegar o espaço que você vai definir agora na próxima tela como um espaço que já vai estar ocupado no seu disco físico. Tá? Uma vez que isso às vezes pode ocasionar um uso sem necessidade, né, do seu HD, porque você vai estar com um espaço que você não vai estar utilizando. Dinamicamente alocado, dá um próximo. Aqui é o nome do arquivo de HD virtual e aqui é o tamanho. Eu geralmente quando trabalho com Linux eu coloco no mínimo 20 GB, tá, para o Linux. E como ele vai estar dinamicamente alocado, ele não vai ocupar os 20 GB no meu computador, a não ser que realmente dentro da máquina virtual eu esteja utilizando 20 GB. Tá? Dá um criar e está criada a máquina virtual. Aqui nessa parte da tela, no meio, você consegue ter algumas informações importantes sobre a máquina, como por exemplo o tamanho da memória de vídeo, o tamanho do HD, o tipo de drive de som, o tipo de drive de rede. É só você descer aqui para você ter as informações mais cruciais sobre a máquina virtual, tá? Uma vez que essa operação está realizada, você já pode estar fazendo a instalação através de uma ISO, que eu vou mostrar como você faz para baixar essa ISO agora, tá? Mas antes de mais nada, para quem tem um computador mais atual, é bem interessante vir aqui em configurações, vir em monitor e aumentar um pouco a memória de vídeo, porque hoje os Linux eles estão com muitos recursos 3D e 2D. Então é bem interessante que você deixe marcado, não marque essas caixas, né, para não dar nenhum lag e nenhum problema na sua máquina física quando você for executar, mas pelo menos aumente a quantidade de memória para o máximo disponível aqui, que nesse caso é 128 MB, tá? Na parte sistema, você tem acesso ao processador. No meu caso, eu tenho uma tecnologia de virtualização, então ela já encontra-se habilitada, né? Então não preciso mexer, dou um OK.
Certo, feito isso, agora a gente vai baixar a versão do Linux Mint. Uma vez no Google, você digita Linux Mint e vai ter aqui a página principal do projeto Linux Mint, tá? Na aba Downloads, vai ter a versão disponível no momento, que é o Linux Mint versão 17.3 rosa. Rosa, galera, é só o nome do Linux, ele não tem nada de rosa. Aqui embaixo você tem as versões disponíveis. Para um desktop convencional, a versão Cinnamon é a principal e uma das melhores, né? Mais simples, principalmente para quem não tem muito contato com o Linux. Nesse caso, vocês lembram que eu criei a máquina virtual para receber um sistema operacional de 32 bits, tá? Então eu clico em 32 bits. Ele vai dar para mim algumas informações sobre a ISO que eu vou fazer o download, né? Como por exemplo o tamanho dela e o tipo. Eu vou descer, vai ter um monte de servidores. No caso eu estou no Brasil, vou procurar um servidor brasileiro, porque para mim vai ser mais rápido para fazer o download. Uma vez encontrado o servidor, clique em cima dele. Ele mostra aqui para mim que eu já tenho, aliás, que eu já tinha baixado, né? Eu não vou baixar, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou cancelar esse download aqui. Suponhamos que vocês já tenham baixado, certo? Na pasta download vai estar solto aqui um arquivo de ISO, tá? No meu caso, ele encontra-se já salvo no meu HD. Vamos iniciar a máquina virtual. Quando o VirtualBox inicia pela primeira vez uma máquina virtual, ele entende que já não tem nenhum sistema operacional ali. Você pode utilizar um CD para fazer a instalação. No nosso caso é um arquivo de ISO, então eu vou direto procurar. Nessa tela eu aponto onde encontra-se o arquivo de ISO da máquina que eu quero instalar. No caso, a Linux Mint versão 17.03, 32 bits, tá? E dou iniciar. É importante avisar para vocês que uma vez que você clica dentro da máquina com o mouse, o VirtualBox vai capturar o seu mouse, ele não sai. Para ele sair, você tem que apertar o Ctrl do lado direito do teclado. O Linux Mint é bem prático. E ele é diferente dos outros Linux, porque ele não pergunta se você quer diretamente instalar a versão dele no computador ou se você quer testar. Ele já abre a tela de testes do computador como se você já tivesse com a máquina instalada no computador, tá vendo? Se você quisesse fazer um exemplo de alguma coisa, você quer fazer um teste do sistema operacional antes de fazer a instalação na sua máquina física, você pode estar fazendo isso sem a necessidade de estar instalando ele no seu computador. Não vai fazer alteração alguma no seu computador, tá? Mas nesse caso a gente vai instalar. Reparem que quando ele inicia, o mouse que está dentro, ele é um pouquinho maior do que o que está fora. Olhem só. Ó. As bordas do que está dentro é mais pretinha. Uma vez que ele inicia, a gente vai fazer a instalação agora.
2 cliques em Install Linux Mint. Nessa tela você seleciona o idioma do sistema que você quer. Dá um continuar. Ele diz aqui que você precisa ter pelo menos 8 GB e 400 de espaço disponível em disco, que você precisa estar conectado a uma fonte de energia e que você precisa estar conectado à internet. Dá um continuar. A instalação mais prática dele é apagar o disco e reinstalar o Linux. Essa instalação é para quem realmente não compreende nada de uma instalação de Linux. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz a opção avançada, porque é o mais correto a se fazer. Principalmente em casos de dual boot, onde você tem o sistema operacional Windows, que você não pode abrir mão, e mesmo assim você quer usar o Linux e quer instalar ele ao lado do Linux, né? Se você marcar essa opção, ele iria apagar o seu sistema operacional nativo. Já em opção avançada, você vai ter a opção de instalar ele ao lado do sistema operacional sem ter nenhum problema. Reparem que ele encontra um disco, ou seja, um HD de 20 GB que está aqui. Mas ele não diz que dá para fazer alguma coisa no HD, ele só diz que está 21,5 GB, tá vendo? Você aperta em nova tabela de partição, dá um continuar. Dá um continuar, né? Só um momento que tive um mísero problema. Vamos lá. Em espaço livre, selecione espaço livre, aperta no maisinho. Geralmente eu coloco 2 GB para memória swap, que é o que eu aconselho. (2048 megas), área de troca swap, primária, início desse espaço, né? Dá um OK. A memória swap, galera, ela funciona como uma memória RAM. Em casos do seu computador estar utilizando 80% da sua memória RAM, a memória swap ela entra em funcionamento e ela começa a trabalhar em conjunto com a memória RAM. Ela é uma memória mais lenta, mas é aonde salva os arquivos da gente, né? De repente você precisa estar trabalhando com muita coisa, não tem muita memória RAM disponível, é da onde você consegue estar trabalhando com seus arquivos sem ter nenhuma coisa que te prejudique, né? Seleciona mais uma vez espaço livre, aperta no maisinho. O restante do espaço todinho ele vai ser lógico e vai estar no início desse espaço. O sistema de arquivos vai ser exFAT4, XT, né? XT-FAT. E o ponto de montagem é uma barra. Dá OK. Certo. As tabelas de partição estão feitas. Repare que já está marcado aqui formatar. Dá um instalar. Ele vai perguntar se você realmente quer escrever essas mudanças no seu disco. Você dá um continuar. E agora a gente vai para a tela de instalação de todo o Linux Mint. Aqui você seleciona a sua localidade. Continuar. Você seleciona o tipo de teclado, se você não souber você dá um detectar. E vai apertando as teclas que tem no seu teclado. Detalhe que são só as primeiras.
Uma vez que ele detectou, você testa, principalmente os pontos e vírgula, ponto, vírgula, interrogação, exclamação. Uma vez que está funcionando esses caracteres, você pode dar um continuar. E aqui é onde a gente vai colocar o nome do usuário. No meu caso, virtual box. O nome do usuário também vai ser VirtualBox e uma senha. Eu aconselho você a criptografar a pasta pessoal. Dá um continuar. Agora é só aguardar. O Linux Mint, no ato da instalação, ele vai baixar os pacotes de idiomas. No caso do idioma que você selecionou para a instalação é bem fácil, bem rápida. E daqui a alguns minutos a gente já vai estar com ele rodando. Bem, galera, a instalação terminou. Ele pergunta se você quer continuar testando ou se você quer reiniciar a máquina. No meu caso, vamos reiniciar. Finalmente, o Linux Mint vai estar iniciando pela primeira vez através do VirtualBox. Como vocês podem ver, ele já iniciou. Ele pede um login. Você coloca a seta para cima e ele vai escolher o usuário que você já definiu como VirtualBox, no meu caso, né? Digita a senha, dá um OK e ele vai iniciar o Linux Mint pela primeira vez. O processo de instalação do VirtualBox é esse. Do VMware Player é muito semelhante, diverge muito pouco. Enquanto ele inicia, eu vou ensinar vocês como vocês podem estar baixando o VMware Player. O processo de instalação é o mesmo. Uma vez no Google, vocês escrevem VMware Player, entram no site do projeto, né? Vem aqui em Downloads. Vocês vão procurar o produto VMware Player, tá? Essa empresa ela tem vários programas para diversas coisas. Então é muito importante saber o que você está procurando nesse site. Ó, a gente está procurando isso aqui. VMware Workstation Player. Download do produto. Ele é gratuito, tá, galera?
vai ter aqui a opção para Linux, no caso aqui em cima para Windows. Download. Ele é bem menorzinho, né, do que o VirtualBox. Enquanto ele baixa, eu vou estar mostrando para vocês a tela do Linux Mint, tá? Uma vez que ele está instalado, ele já está completamente funcional. O processo de instalação na máquina física é idêntico a esse da máquina virtual. No caso, a única coisa que vai mudar é que, com certeza, se você já tem algum sistema operacional instalado na máquina, você não vai precisar criar uma nova tabela de partição. Se você tiver o espaço disponível, você só vai precisar definir o que é memória swap e o que é para o Linux, tá? Ele é bem prático, esse Linux, simples de se usar e é gratuito. O download já terminou. Vou minimizar aqui essa máquina, tá? Vamos executar. A instalação dele também é muito simples. Uma vez com a tela de instalação aberta, você dá um Next, aceita os termos, Next. Não marque essa opção a não ser que você possa reiniciar o computador. Dá um Next. Ele vai colocar, já vai deixar marcado essas duas opções, você também não desmarca. Dá um Next. Deixa marcada a opção criar um ícone no desktop, tá? Para você ter um fácil acesso para ele. Next, Install. Assim como no VirtualBox, o VMware também reinicia sua placa de rede, então é interessante que você não esteja fazendo nada importante na internet, principalmente fazendo download sem gerenciador, tá? Vamos lembrar disso aí. O VirtualBox ele avisa para você que vai fazer, já o VMware não avisa. Eu acho que isso foi um erro na instalação, porque deveria avisar ao usuário tudo que vai acontecer. Instalando a placa de verde virtual. Tudo certo, você dá um Finish e abre a máquina virtual. Um pouco diferente do VirtualBox, o VMware pede um registro. Você coloca um e-mail qualquer aqui, ou se não quiser colocar e-mail, coloca qualquer coisa. E ele está aberto. Uma vez ele aberto, você vem em Create a Virtual Machine. Eu não aconselho a ir direto pela ISO do sistema, porque ele vai fazer a instalação sem pedir a você algumas informações. E isso pode ser complicado para quem está aprendendo, porque assim você não aprende. Se aparecer isso aqui, você marca um Readme Later. Marca aqui a última opção, tá? Dá um Next. Ele vai perguntar qual é o tipo de sistema operacional. Você marca Linux. Ele já selecionou o Ubuntu.
vamos dar uma olhadinha aqui de relance para ver se ele tem o Linux Mint. Não, ele não tem o Linux Mint, mais uma vez, né? Então a gente marca o Ubuntu. Esse Ubuntu aqui de cima é o de 32 bits, tá? O de baixo é o de 64. Apesar de aqui não estar descrito, mas aqui é o de 32 bits. Dá um Next. Escreve o nome da máquina virtual. Next. Ele já selecionou que você quer 20 GB para o espaço. Eu vou selecionar um único arquivo simples em vez de múltiplos arquivos. Vou dar um Next e vou dar um Finish. A máquina virtual já está criada. Detalhe que ela está com 1 GB de RAM. Então a gente tem que fazer algumas edições, principalmente para quem tem pouca memória. Eu vou colocar, como sempre, 2 GB, tá? Network nativa. Vamos dar um OK. E agora vamos apontar o caminho da ISO. Aqui em Edit Virtual Machine Settings, que é a tela onde a gente estava para aumentar a memória, a gente vem em CD/DVD, marca ISO, use ISO Image File, procurar. E vamos apontar aonde está a imagem do Linux Mint de 32 bits, tá? Abrir, dar um OK. Feito isso, a gente pode dar um play. Aquela mesma mensagem que ele vai capturar a sua tela. É importante salientar, galera, que me parece que o VMware Player tem um pouco mais de desempenho com essa versão de Linux em especial do que o VirtualBox. É bem importante a gente comentar isso, porque quem utiliza as máquinas virtuais às vezes para trabalho consegue notar uma pequena diferença no desempenho. Eu consigo observar que o VMware Player ele tem uma desenvoltura melhor com as versões de Linux. Uma vez nessa tela, o processo de instalação é o mesmo do VirtualBox, que eu já mostrei para vocês, que eu não vou mostrar novamente, né? É importante, galera, notar que aqui ele está emulando uma máquina com 2 GB, certo? Eu vou colocar ela para cá. E aqui o VirtualBox está emulando mais uma com mais 2 GB. Cada máquina tem 2 GB, totalizando 4. Se eu puxar o gerenciador de tarefas no meu computador, aqui em desempenho, vocês vão observar a quantidade de memória que está sendo utilizada nesse momento pelo meu computador. Um total de 6.3 GB. E só é possível porque eu tenho muita memória, né? Cuidado para que vocês não façam essa loucura de rodar várias máquinas virtuais no mesmo computador sem os recursos necessários para isso. Feito isso, dito isso, né? Melhor dizendo, chegamos ao fim da videoaula. Eu espero que vocês tenham aprendido. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês.